Olá, é um prazer estar aqui nesse programa mais uma vez. Eu sou a pastora Cristiana Tebas e venho através desse programa abençoar a sua vida, trazer uma palavra de encontro ao seu coração que possa realmente abençoar não só você, mas toda a sua casa. Eu gostaria de mandar um abraço muito especial neste momento para minha mãe. Minha mãe Noêmia, eu quero honrar a sua vida, que neste programa eu quero que você se sinta realmente honrada, porque você é uma mulher de Deus, uma mulher exemplo para mim, e é tempo, né? Dentro do que eu vou falar hoje, é tempo de honrá-la, porque a senhora está me ouvindo, me vendo nesse instante, e eu quero te dizer que a senhora é muito importante na minha vida. A senhora tem deixado um legado, um memorial muito grande para mim, como mulher de Deus e minha mãe. Então, um grande beijo para a senhora, que Deus te abençoe. Também quero mandar um grande abraço para Dinaura, né? Grande Dinaura, né? Companheira de todas as horas. Sueli, que está sempre também ligadinha no programa conosco. A dona Conceição e a Vanessa, que também são, né, nossas telespectadores assíduas. Tantas pessoas nós gostaríamos de lembrar, né? Mas algumas pessoas até nos pedem, né, um abraço, e a gente não pode deixar de falar aqui que todos são especiais, né? A Célia, né, a Célia do Ricardo. Célia, um grande abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pelo carinho de todos, que Deus possa abençoar e retribuir realmente, né, cada gesto, cada palavra incentivadora que nós temos recebido, né, através deste programa. Bom, a palavra que Deus colocou no meu coração encontra-se no livro de Eclesiastes, no capítulo 3. E eu vou ler o versículo 1 em primeiro lugar, e em seguida nós vamos ler alguns outros versículos. Mas diz assim, Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Versículo 4, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Versículo 11 diz assim, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Esse programa de hoje é muito especial para mim, porque ele traz uma revelação de uma experiência que eu estou passando, uma experiência que eu quero dividir com vocês. Eu creio que muitos já sabem, né, do falecimento do meu pai, que foi no dia 26, agora passado, 26 de julho. É uma experiência realmente muito dolorosa, muito marcante. Nós estamos muito impactados mesmo, porque foi assim, meio que de repente, né? Meu pai não estava assim hospitalizado e foi uma situação assim meio inusitada, né? Eu realmente estava até em viagem e fui surpreendida por essa notícia. Mas a palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que vivem segundo o seu propósito. E eu consigo extrair dessa experiência algo muito bom, apesar de toda dor, apesar de toda saudade do meu pai, que deixou para nós assim uma experiência de vida, deixou para nós um carinho, um cuidado, um zelo tão grande conosco, um amor muito grande. Isso tudo nos causa uma saudade imensa, mas eu consigo extrair dessa experiência dolorosa algo muito proveitoso para a minha vida. E isso vem de encontro à palavra de Deus. Eu estava em viagem e numa das meditações que eu estava fazendo, né, na palavra de Deus, lá na minha viagem, eu li esse texto, exatamente esse texto. E o versículo que me chamou muito a atenção é o versículo 5, que é o versículo no final dele que fala que há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar.
Sabe, quando eu fui viajar, na sexta-feira, quando eu fui viajar, eu senti um desejo muito enorme de passar realmente lá pela casa da minha mãe e pedir uma bênção ao meu pai e à minha mãe, como sempre faço para viajar, mas aquele dia foi mais que especial, pois o meu pai orou por mim, nos abençoou, abençoou a mim, meu esposo, os meus filhos, e na hora que eu estava indo dar um abraço ao meu pai, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração que eu o apertasse, que eu abraçasse o meu pai com muita força, que eu sentisse o calor do meu pai. E eu assim fiz. Eu abracei e abracei com muita intensidade o meu pai. Eu só não sabia que era o último abraço, porque eu viajei e fiquei uma semana fora e uma semana depois eu tive a notícia que o meu pai, naquela outra sexta-feira, tinha falecido. E a palavra de Deus fala que tem esse tempo. Há o tempo de nascer, há o tempo de morrer. Aliás, a coisa mais certa da vida é a morte, não é verdade? Nós não gostamos muito desse assunto. É verdade. Sabe por que nós não gostamos muito de falar em morte? A resposta está na própria palavra de Deus. Vamos ver? Aqui, olha, Eclesiastes 3, versículo 11. Diz assim, olha, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Olha a resposta aí, olha, também Deus pôs a eternidade no coração do homem. Foi Deus que colocou a eternidade no coração do homem. Deus não fez o homem, no projeto original de Deus, o homem não morreria. O homem passou a morrer porque o homem escolheu o pecado. E é exatamente isso que o afastou de Deus, os seus pecados. E então veio a morte, que o separou de Deus. Mas essa eternidade que foi plantada dentro do coração do homem, é ela que nos deixa inquietos quando nós vemos alguém, principalmente alguém que nós amamos tanto, indo embora, como foi o caso do meu pai. Nós não conformamos, de certa forma, há uma inquietação dentro do nosso ser em relação a isso, porque Deus mesmo plantou a eternidade dentro do nosso coração. Nós fomos criados para ser eternos, mas pela falha do homem mesmo, a história mudou. E então existe essa inquietação dentro do nosso coração. Mas, eu voltando aqui ao assunto do abraço, quando eu dei aquele abraço apertado no meu pai, e eu cheguei dentro do carro, eu disse para o meu esposo, engraçado, algo me disse que eu apertasse o meu pai, que eu sentisse o calor do meu pai. E eu assim o fiz. E graças a Deus que eu fiz, graças a Deus, porque eu não sabia que era o último. E eu venho através dessa palavra alertar o teu coração. Eu venho inquietar você mesmo e peço ao Espírito Santo de Deus que me ajude agora, porque só Ele pode te convencer. Porque muitas vezes, por coisas tão banais, coisas tão pequenas, nós nos afastamos das pessoas que nós deveríamos mais amar. Eu pude, durante toda a minha jornada, a minha existência com meu pai, ser uma filha obediente, uma filha que seguia os conselhos do meu pai. Eu dava honra ao meu pai, eu tenho certeza e tenho a consciência muito tranquila em relação a isso. Eu o amava intensamente e sabia, inclusive, respeitar as suas limitações, porque o meu pai era um homem extremamente quieto, introvertido, muito sistemático, mas um homem extremamente amoroso, cuidadoso, zeloso com as nossas vidas. E quantas vezes as pessoas elas abrem os olhos para os defeitos e fecham os olhos para as qualidades. E teria que ser o inverso. Nós teríamos que começar a dar mais valor às qualidades das pessoas e fazer vista grossa, às vezes, para algum defeito que todos nós temos. Mas por causa de coisas, às vezes, tão pequenas, nós deixamos de falar com pessoas queridas, deixamos de dar um abraço, de dar um toque. E que certeza você tem que talvez não tenha outra oportunidade? Eu imagino que se naquele dia eu não tivesse atenta à voz do Espírito Santo, meu Deus, como eu iria me arrepender?
de não ter ido ali na casa dos meus pais pedindo aquela bênção, porque eu não sabia que era o último dia que eu teria aquele contato tão intenso com o meu pai. Enquanto nós vivemos, nós devemos, primeira coisa, cuidar da nossa vida espiritual. A morte, ela traz sobre nós uma reflexão muito grande, porque nós vemos que há um limite para a nossa existência. Interessante que quando a pessoa às vezes é muito nova, ela não pensa que ela pode morrer. Ela acha que ela vai chegar à sua velhice. Mas nos dias em que o meu pai faleceu, eu tenho conhecimento de 2 pessoas da nossa cidade tão novas, uma moça e um rapaz, que morreram tão novos. E nós não temos realmente nenhuma certeza desse dia e muitas vezes vivemos como esse dia não fosse chegar. Eu posso dizer que, para mim, foi uma reflexão intensa de saber que eu tenho que cuidar e cuidar muito bem da minha vida espiritual, porque eu nunca posso imaginar qual vai ser o meu minuto final de vida, quando é que vai acabar o meu fôlego de vida. E em segundo plano, nós precisamos também viver e valorizar, viver intensamente valorizando as pessoas que nós amamos, as pessoas que vivem conosco. Meu Deus, como é importante. Nos últimos dias, nos últimos meses, havia momentos em que eu saía do meu trabalho já até cansada e com tantas coisas para fazer, mas eu dizia aos meus filhos, eu preciso de ver meu pai, eu preciso de dar uma idinha lá na casa da minha mãe, porque já era realmente um sentimento assim de que eu não os teria, né? Não teria especificamente meu pai por muito tempo mais, devido à idade. Mas na verdade, nós não podemos deixar essas coisas de lado. Nós temos que priorizar mesmo o relacionamento com aqueles que nós amamos, nós temos que demonstrar que nós amamos, nós temos que perdoar. A minha vida com meu pai foi uma vida intensa. Houve momentos em que nós tivemos sim que nos perdoar, porque às vezes uma palavra dura, uma palavra ríspida, uma incompreensão, isso existe em toda a família. Mas olha, eu posso te garantir que hoje a lembrança que me resta do meu pai é uma lembrança maravilhosa, de alguém que cuidou com muito carinho de mim, que me amou intensamente, alguém que me afirmou como filha, alguém que me protegeu, alguém que realmente me ajudou a escrever a minha história. E eu louvo a Deus pela vida do meu pai. E eu não poderia, de forma alguma, deixar de prestar essa homenagem, né? Eu sei que hoje ele não está recebendo, infelizmente, essa homenagem. Mas que bom que programas atrás, talvez você esteja aí me vendo e vai lembrar. Eu pude honrar o meu pai, né? No dia do meu casamento, né? Que eu mostrei aqui na televisão. Eu mostrei as fotos do meu casamento, eu falei do preparo que eles me deram para me casar. Honrei os meus pais e eu louvo a Deus por isso. Mas hoje, em especial, eu faço esse tributo ao meu pai, dizendo assim, que ele realmente foi um homem de valor, um homem honrado e que me deixou um legado maravilhoso, maravilhoso. E eu quero realmente compartilhar isso com você. E agora eu quero orar pela sua vida e em seguida eu vou compartilhar com você alguns momentos finais da vida do meu pai, em algumas fotografias, e agradeço por poder compartilhar com você essa emoção do meu coração, esse sentimento que está aqui dentro de mim. Que Deus nos abençoe. Senhor, muito obrigada, Pai, por tudo isso que me aconteceu à minha família, porque o Senhor tem um tempo para todas as coisas. Eu te louvo pela existência do meu pai, por tudo que ele fez em minha vida e te agradeço, Senhor Deus, porque ele conseguiu imprimir em mim o caráter, Senhor Deus, que eu tenho hoje. Muito obrigado pelo legado que ele deixou em minha vida. Eu te agradeço e te peço a tua bênção sobre os nossos telespectadores nesse momento, nesse quadro, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um, em nome de Jesus. Que você então agora fique aí com algumas fotos, né, que eu escolhi com muito carinho, para que você veja, né, um pouquinho
daquilo que o meu pai representou para nós em família, né? Existe foto aí dele abraçando a minha mãe, dele com cada uma de nossas famílias. Hoje os filhos são casados, apenas um solteiro. E um momento também que nós estamos na mesa da nossa casa. Que delícia que era nós estarmos todos assentados e o meu pai sempre na cabeceira da mesa ali, como o sacerdote da nossa casa. Obrigado, que Deus te abençoe em nome de Jesus.